Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, dia 15 de abril, quinta-feira, estamos na segunda semana da Páscoa, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, ilumine o nosso dia e nos proteja, ainda mais mergulhados nesse tempo de pandemia em que nos sentimos tão desorientados, tão angustiados, tão incomodados. E o evangelho que vem ao nosso encontro é tirado de João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, nessa quinta-feira, nós aqui nos encontramos novamente pedindo a Deus que nos dê sabedoria, ilumine a nossa vida e nos fortaleça e nos ajude nesse tempo de pandemia. Quando a gente começa a pensar aí nos mais de 4.000 mortos, de vez em quando num dia, 3.000, a gente começa a ver um fenômeno muito estranho e perigoso no nosso meio. Quando a gente começa a ver que o Supremo Tribunal Federal começa a julgar se pode ou não pode haver celebrações, eu acho que a questão não é nem isso. Eu acho que não é a questão do poder judiciário ter que interferir no mundo religioso. Eu acho que o mais triste de tudo isso é o silêncio do mundo religioso e a conduta do mundo religioso diante de uma pandemia, diante de um contexto em que nossos ambientes religiosos podem contaminar pessoas. Afinal, a nossa estrutura religiosa, ela é fundamentada em aglomerações. Todo mundo chega no mesmo horário, passa pela mesma porta, permanece no mesmo ambiente, falando, cantando durante um período X, sai pelo mesmo local. Não é verdade que o pessoal respeita distanciamento, ainda mais se a comunidade é feita de gente que se conhece, eles vão querer se encontrar. E aí o que mais me preocupa não é tanto os juízes, as autoridades judiciárias, ficar aí nessa briga se pode ou não pode haver celebração. Acho que o mais me assusta é a consciência dos líderes religiosos. O que mais me assusta é o silêncio dos líderes religiosos. Porque se eu sou responsável por um grupo de fiéis e tenho consciência da realidade que nós estamos vivendo, e não gosto de receber mensagem de que gente que a gente conhece está doente ou está morrendo, eu vou fazer de tudo para preservar a vida dos meus fiéis. Por isso eu não sei se essa discussão ela é motivada pelo zelo pastoral e pela fé, ou se ela é motivada pela ganância do dízimo e da oferta. Eu não sei se essa discussão no mundo judiciário e essas conversas aí, se deve ou não haver celebrações presenciais, ela é motivada necessariamente por um cuidado, zelo pastoral e os líderes religiosos querem muito bem, cuidar muito bem do seu povo, quer ajudar todo mundo, quer zelar, ou se isso é realmente em busca, o interesse é a ganância, o interesse é econômico e até pior, o interesse é político. Afinal, nós temos uma grande bancada, a maior bancada do Congresso é evangélica, o poder religioso na política é forte da parte dos evangélicos e eles têm influência no mundo político em que nós vivemos. Por isso, eu não sei até que ponto que não estamos prostituindo a fé e usando o santo nome de Deus em vão. O evangelho que nós temos nos diz o seguinte: aquele que vem do alto está acima de todos.
Por isso a gente sempre se pergunta nos momentos de oração, nós estamos vindo de onde? O que nós estamos procurando? E a quem nós queremos servir? A quem nós queremos servir? A quem eu quero promover? A quem eu quero servir? Quando a gente escuta um jornalista, um comentarista, a gente escuta alguém falando, a gente sempre faz essa pergunta: a quem essa pessoa está servindo? E se ela defende com violência, defende com gritos, com imposição, com adjetivos, isso é muito ruim, isso é muito perigoso, porque às vezes a função de um jornalista, por exemplo, penso eu, não é omitir opiniões, mas apresentar fatos. Acho que a análise da notícia tem que ser daquele que é o ouvinte. Mas vivemos num mundo meio atrapalhado, confuso, difícil, e a gente sempre fala de polarizado. Zygmunt Bauer dizia que nós estamos no mundo líquido, né? O famoso sociólogo polonês. Esse mundo líquido significa que nós não temos mais formas, que nós estamos cansados, segundo outro sociólogo. Nesse mundo cansado, nessa sociedade cansada, nesse mundo líquido em que a gente não tem mais certeza de nada, nós não temos mais fórmulas, a gente fica se perguntando: nós estamos vindo de onde? Nós estamos buscando alguém que veio do alto, que é Jesus. Vamos lembrar que no Evangelho que nós ouvimos, ele é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um homem que vai procurar Jesus, uma autoridade, um chefe, um mestre, e esse homem, ele está em busca de algo e vai procurar Jesus, mas ele está nas trevas ainda. Viu? E Jesus faz um discurso do renascer de novo, mas também Jesus vai se apresentando. Pessoal, olha, eu vim do alto. O que eu falo das coisas de Deus. Eu falo das coisas que Deus me ensinou. Eu falo das coisas que Deus me mostrou. Viu? O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. E aí eu pergunto: mas nós cristãos só vamos poder falar das coisas da terra, ou nós, pelo batismo, podemos também falar das coisas de Deus, das coisas do céu? Já que Deus confiou tudo ao seu Filho, já que Deus confiou tudo a Jesus, será que nós, na convivência com Jesus, não daremos conta também de sair das trevas e aprender a falar das coisas de Deus? Aprender a falar das coisas do alto, por exemplo, olhar as coisas não por essas coisas midiáticas, ou temporal, ou momentânea, mas pensar num mundo maior, pensar numa vida maior. Eu carrego ainda dentro de mim grandes questionamentos, grandes angústias, grandes perguntas. Eu olho para o mundo, mas voltamos àquela velha questão: mas o mundo é só isso? É só isso, mas não dá para ser mais. A Igreja Católica não poderia ser mais, a nossa paróquia não poderia ser mais, a fé cristã não poderia ser mais. Afinal, como explicar o Brasil nesse contexto, sendo que é o país mais cristão e mais católico do mundo? E que sinal nós estamos sendo? Que sinal que nós estamos? Nós estamos falando das coisas de Deus ou nós estamos falando das coisas do alto? E Jesus vai se apresentando, né? Aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus vai se apresentando a Nicodemos e Jesus realmente está acima de todos. Mas lembramos que para entender Jesus acima de todos, eu estou falando de alguém que lavou os pés. Entender Jesus acima de todos, eu estou falando de alguém que partilhou o pão. Entender Jesus acima de todos, eu estou falando de alguém que aceitou morrer na cruz, porque não queria trair Deus. Ele podia ter negociado com os soldados: olha, vamos fazer o seguinte, eu mudo de discurso, não falo mais nada disso, esquece esse negócio de Deus Pai, esquece esse negócio de reino dos céus, vamos deixar em paz aqui no jardim. Mas Jesus não, vou continuar chamando Deus de Pai, vou continuar dizendo que existe um mundo, existe uma realidade dele, viu? Mas Jesus também tem consciência de que ninguém aceita. Acho que talvez a tristeza do Evangelho de hoje é Jesus dá testemunho daquilo que ouviu e falou, mas ninguém aceita o seu testemunho. Acho que é isso que é o cruel na vida de Jesus. Jesus dá testemunho das coisas do alto. Jesus está falando das coisas de Deus para Nicodemos. Está falando para Nicodemos da conversão.
Está falando para Nicodemos sair das trevas, sai das luzes, deixa de ser cego, deixa de ser teimoso, deixa de ser cabeça dura, deixa de ser complicado, deixa de ser chato, deixa de ser insuportável, deixa de ser radical, deixa disso, deixa de ser mal. E ao mesmo tempo, Jesus com essa consciência, eu estou falando das coisas de Deus, mas as pessoas, ninguém aceita o meu testemunho, ninguém aceita o que eu falo, ninguém aceita o que eu estou propondo. E aí Jesus com esse discurso vai dizendo essas coisas. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. E de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Jesus está falando as coisas de Deus. E por isso que quando a gente fala de fé, quando a gente fala de ser religioso, antes de nos preocupar com doutrinas da igreja, doutrinas morais, que é o que predomina nas nossas reflexões, eu tenho que ir a Jesus Cristo. Eu tenho que ir a Jesus Cristo. Antes de omitir, dizer sobre as regras, direito canônico e catecismo, eu tenho que ir a Jesus Cristo e olhar se eu estou acolhendo o testemunho de Jesus. Porque se eu acolho o testemunho de Jesus, eu sei que Deus é verdadeiro, porque o Espírito Santo está sem medida em Jesus Cristo. Aí nós temos a união da Santíssima Trindade. Por isso que a gente começa a rezar e termina dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acreditamos em Deus, que é uma comunidade de amor. Nós não acreditamos num Deus uno, poderoso, individualista, chefão e juiz. Nós acreditamos em Deus que tem uma coisa chamada de convivência. Nós acreditamos em Deus que dá sentido, atenção e ouvidos ao pó. Nós acreditamos num Deus que Ele convive, que Ele tem laços de amor, que Ele tem partilha de responsabilidade, que Ele não é só, não é solitário, não é único, mas é único na esfera dos três. Por isso o mistério, Jesus vai dizendo, eu dou testemunho, e quem vê o meu testemunho sabe que Deus é verdadeiro, porque tem o Espírito, viu? E esse Espírito é sem medida. O Pai ama o Filho. Então, se ama o Filho, há um amor nessa Santíssima Trindade. E aí a gente sempre se pergunta, onde é que eu encontro esse amor de convivência na minha vida? No mundo em que nós estamos vivendo, onde é que eu vou encontrar esse amor? Se o Pai ama o Filho, viu? Entregou tudo em suas mãos. É responsabilidade de Jesus agora, presente nesse mundo, na história, mostrar para cada um de nós o que deve ser a vida humana, por onde deve caminhar a história. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, porém, aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Quem rejeita Jesus não é uma questão de você ser ou não ser cristão. Não é uma questão de você ser ou não ser católico cristão. Mas Jesus tem um projeto de vida. Acreditar em Jesus não é acreditar só em Jesus, na pessoa dele. É acreditar no projeto de vida que ele ensina. E quando você pensa no projeto de vida de Jesus, você pode ser até um ateu. Mas se você está ajudando o próximo, se você é caridoso, se você é uma pessoa honesta, justa, bondosa, você está fazendo aquilo que Jesus propõe. Você está realizando aquilo que Jesus propõe. Porque às vezes a gente fala que acredita em Jesus na missa, mas nós não somos honestos, nós não somos corretos, nós não somos justos, nós não somos bondosos. Por isso não é só um fato de dizer que acreditamos em Jesus. Jesus dá um testemunho, eu tenho que acreditar nesse testemunho e aderir a esse modo de ser. E ao aderir a esse modo de ser, isso muda a minha atitude, meu modo de agir, de comportar. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa se sentir amados por Deus como Jesus se sente, mas também responsáveis em dar um testemunho. Que esse testemunho nosso seja para preservar a vida, porque caso contrário a gente não vai viver o quinto mandamento. Ou melhor, a gente não vai viver o quinto mandamento, que é não matar. Pelo contrário, a gente vai começar a matar, como já estamos matando, numa cultura de morte, fruto de uma consciência equivocada, fruto de uma falta de compreensão daquilo que é importante no mundo em que nós vivemos. Por isso eu peço a Deus que abençoe a todos nós, que nós possamos aderir a Jesus
e ao aderir a Jesus a gente tenha vida, mas tenha vida em plenitude. Que a gente tenha paz, alegria e possamos ter forças e oração para superar esse momento e fazer a nossa parte para que a gente não mate e não morra. Um abraço e até mais.